Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 3, você vai me acompanhar. Meus amados irmãos, eu ontem tive o privilégio de participar da convenção estadual da Igreja Quadrangular no estado do Paraná. E eu vi ali os pastores que estão sendo separados para o ministério, as pessoas que estão desejosas de servir a Jesus, mas vi ali também, meus queridos, nos nossos líderes, alguma preocupação, buscando direção de Deus para este novo tempo. Dizem os estudiosos que nós estamos vivendo um novo normal. Um normal que não é normal. O novo normal. E muitos de nós, queridos, estamos enfrentando lutas, dificuldades nesta fase. A igreja do Senhor. Samuel é um bom exemplo de superação. Vejam bem, olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 3 de Samuel, verso número 1 até o 14. Nós vamos ler sentados, que é para vocês não se cansarem. O texto é um pouco longo, eu vou me esforçar para ler de maneira bem clara, bem objetiva, para que todos sejamos abençoados. Ouçam com atenção, do verso 1 até o verso 14, no capítulo 3 de 1 Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli, o sacerdote. E a palavra do Senhor, preste atenção, queridos, a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visões manifestas. E sucedeu naquele dia que, estando o sacerdote Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu. Torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez, Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi a Eli e disse, eu estou aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse, não chamei eu. Filho meu, torna a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor Deus chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-se, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali e esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo
te ouve. Amém? Vamos ler até aqui. Curve a sua cabeça. Isto. Pai, te damos graça pela tua palavra. Te louvamos pela tua misericórdia. Declaramos que o Senhor é Deus. O Senhor é o único Deus. Os que concordam com essa oração digam amém, Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de ti para ouvirmos a tua palavra. E como teu servo, conhecendo as minhas limitações, eu te peço que pela tua graça, Senhor, uses a minha vida. Dá-me a revelação da tua palavra e revela ela ao espírito dos teus filhos, de forma que nesta noite, Pai, possamos aprender e possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Meus irmãos amados, como nós percebemos no texto que nós lemos, nós encontramos aqui pelo menos 3 grupos de pessoas. Ou estas pessoas aqui mencionadas, elas representam 3 grupos de pessoas. Lemos acerca do sacerdote Eli. Quem era Eli? Aquele homem que ministrava no altar de Deus e que por muitos e muitos anos esteve ali como aquele que representava o povo diante de Deus. Ocorre, meus irmãos, que ele já há muito tempo estava no exercício do sacerdócio e ele, por causa provavelmente de não vigiar, acabou. Você sabe, irmãos, que quando a gente faz por muitos anos a mesma coisa, às vezes nós acabamos por nos acostumar àquela atividade, e aquilo não passa de ser para nós algo repetitivo, cansativo, e nós muitas vezes deixamos a desejar naquilo que fazemos. É o que o sacerdote Eli estava fazendo. Ele já não servia mais a Deus como no início da sua carreira ministerial. Ele acabou se tornando um homem relapso. Não cuidava bem nem do exercício do sacerdócio e não cuidava bem da sua casa. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que nós precisamos cuidar da nossa casa. Não é apenas no sentido de manter a casa organizada, mas é também, meus queridos, no sentido de manter uma família unida, de manter uma família obediente a Deus, de manter uma família que preserva os valores da palavra de Deus, de manter uma família que busca o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso a todo tempo, e de mantermos uma família debaixo da nossa oração. Meus irmãos, por favor, ore por você e ore pela sua família, porque Satanás está direcionando todas as setas dele contra a família, procurando desagregar a família, roubar os valores de família e criando, meus irmãos, uma separação entre a família e uma crise familiar
desenfreada. A palavra de Deus nos diz que isto refletiu também aos filhos do sacerdote Eli. E os filhos do sacerdote Eli, estes homens, queridos, eles eram filhos, conhecidos como filhos de Belial, homens que não estavam preocupados em servir a Deus, homens que eram perversos, que perseguiam as pessoas, que faziam festas que desagradavam a Deus, homens que estavam distantes da presença de Deus. Ora, meus irmãos, como poderia ir bem o exercício religioso em Israel com esse tipo de liderança? Eli e os seus filhos não eram exemplo, nem para o sacerdócio, nem para o povo, e nem mesmo para os filhos de Deus. E aí nós conhecemos um outro personagem, Samuel. Diz a Bíblia Sagrada que Samuel foi fruto de um milagre. Milagre gerado através da oração. Quantos de vocês aqui, irmãos, acreditam que nos nossos dias nós ainda podemos experimentar milagres de Deus? Digam amém, Jesus. Pois bem, a Bíblia diz que havia uma mulher, Ana, e esta mulher, ela era estéril, e tudo que ela desejava na vida dela era ter um filho para consagrar este filho a Deus. Ela perseverou por anos, anos e anos orando a Deus. E aqui há para nós uma reflexão. Porque nós muitas vezes, irmãos, oramos a Deus, pedimos algo para Deus por uma vez, 3 vezes, uma semana, às vezes por um mês, mas se isto não nos acontece, nós deixamos de orar. E a Bíblia Sagrada nos diz que nós precisamos orar, 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 perseverar orando, até que a resposta de Deus nos venha. Amém? Lembram-se do profeta Daniel. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias sem cessar para alcançar o favor de Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que no 21º dia, o anjo do Senhor veio para trazer a vitória, a resposta de Deus a Daniel. E o anjo do Senhor disse assim: Daniel, era para você ter recebido essa resposta antes, mas o príncipe das trevas, ele quis impedir que a bênção de Deus viesse sobre a sua vida e sobre a nação de Israel. Mas Daniel, eu quero te dizer que eu sou o príncipe do exército de Deus, e eu fui liberado para vir e entregar em suas mãos a resposta de Deus para esta nação. Aleluia! Aleluia! Falem comigo assim, olha: agindo Deus, quem impedirá? Repete comigo: agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Diz o texto sagrado que Ana orou por muitos anos, e todos os anos ela ia ao templo servir ao Senhor, levar ao Senhor os dízimos da família, sacrificar ao Senhor. Todos os anos ela apresentava a Deus o mesmo pedido. Certo dia, ela foi surpreendida com a resposta de Deus. E Ana achou-se grávida. A promessa de Deus se cumpriu.
Meu querido irmão, minha querida irmã, se você crê na promessa de Deus, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Aleluia, aleluia. Ana achou-se grávida, deu à luz a este menino, que recebeu o nome de Samuel. E logo depois que ele já podia estar no templo, Ana o levou. Vejam, irmãos, o amor de uma mãe. Ela havia recebido um presente de Deus. E aquilo que ela havia recebido, ela levou no altar de Deus para consagrar a Deus e deixar Samuel ali para ele ser treinado pelo sacerdote Eli, porque havia um plano de Deus para a vida de Samuel e para a nação de Israel. Muitas vezes nós não enxergamos, mas eu quero lhes dizer, meus amados, que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus tem um plano para a minha vida, e a Bíblia diz assim: muitos são os desejos do coração humano, mas o que vai acontecer é aquilo que Deus reservou e preparou para você. Aleluia. Se você está buscando, Deus vai fazer. Diga comigo assim: Deus vai fazer. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Estenda sua mão no sentido de abençoar ela. Não precisa você pôr a mão sobre ela, mas estenda a mão assim, olha. Filho, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Você pode estar achando difícil, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. Quero repetir de novo. Deus vai fazer. Queridos, existem coisas que nós esperamos por anos. Eu sou igual a vocês. Eu tenho sonhos. Hoje conversava com José na hora do almoço, e ele disse que uma das formas de anular uma pessoa, de matar a pessoa, é quando a gente rouba os sonhos desta pessoa. Você tem sonhos, eu tenho sonhos, e há coisas que nós estamos buscando em Deus, e isto ainda não aconteceu da forma como você esperava. Mas se você está pedindo, primeiro, vejam bem, se você está pedindo segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus, Deus vai fazer. Talvez os irmãos se lembram, há cerca de uns 4 ou 5 anos atrás, o pastor Aparecido tinha uma van branca. Compramos ela para evangelizar, para fazer missões. E queridos, vocês sabem, é claro, aquela van, ela foi roubada numa viagem que nós fizemos para Santa Catarina. E nós orávamos a Deus, eu orava: Senhor, aquela van foi comprada com esse objetivo, foi com fruto Senhor, do nosso trabalho, Senhor. Senhor, eu sou teu servo, todo tempo nós dizimamos ao Senhor. E Senhor, ela foi comprada para ser usada na tua obra. E eu orava a Deus. E certo dia, irmãos, depois de 8 meses exatos, eu estava novamente viajando para Santa Catarina. E recebi uma ligação da polícia militar da cidade de Rio Negrinho. E aquele policial lá do outro lado da linha pediu que eu me identificasse. Dei a minha identificação completa para ele. E ele perguntou para mim: o senhor por acaso tem uma van branca? E deu as características. Eu falei: tinha. Mas na verdade ela foi roubada já faz tempo. Ele falou: pois então o senhor se prepare e venha a Rio Negrinho, porque nós
prendemos a sua van em flagrante, prendemos uma quadrilha inteira. Uau, irmãos, meu coração se encheu de gozo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu queria muito testemunhar da bondade do meu Deus. Eu queria muito testemunhar da fidelidade do meu Deus. Diga comigo, Deus vai fazer. Quem sabe você tem o sonho de ter a sua casa própria, o sonho de melhorar o seu emprego, a sua atividade laboral. Quem sabe você está fazendo um tratamento médico já faz algum tempo e você não está vendo um resultado como você esperava. Eu quero que você saiba que Ana esperou no Senhor por longos anos, mas Deus não se esqueceu de Ana. A boa mão de Deus estava voltada para Ana. E no tempo de Deus, Deus deu a ela Samuel. E ela, como gratidão a Deus, ela veio para consagrar o filho dela e entregar o filho dela no altar. Aleluia! Queridos, Samuel, desde criancinha, vivia de tempo integral à disposição de Deus. Ele dormia no templo. Na verdade, ele dormia ao lado da arca do Senhor. Samuel, meus queridos irmãos, era um homem que tinha disposição para servir a Deus. Era um homem que, ainda criança, tinha prazer em obedecer a Deus. Samuel era um homem que tinha intimidade com Deus. Samuel, queridos irmãos, era um homem que estava disposto a servir a Deus a qualquer preço. Servir a Deus a qualquer preço, queridos, é servirmos a Deus quando as coisas vão bem. Mas é servir a Deus também quando as coisas estão difíceis. Há pessoas, queridos, que diante da dificuldade, ela se desanima e ela vira as costas para Deus. Há pessoas, meus irmãos, que elas prospectam algo que vai acontecer daqui a algum tempo. E quando não aconteceu no tempo que ela imaginou, ela imagina que Deus a abandonou. Deus nunca, jamais abandonará os seus filhos. Deus não vai te abandonar. Deus jamais se esquecerá de você. Mas Deus vai fazer na hora certa e da maneira certa para que o nome dele seja engrandecido e para que as pessoas saibam que o Deus que você serve é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Samuel seria um sacerdote, estava sendo preparado para isto. Samuel seria um juiz, estava sendo preparado para isto. Samuel seria um conselheiro de reis, estava sendo preparado para isto. Irmãos, eu fiquei assim tão surpreso, mas tão feliz. O dia que durante o ofício do enterro do reverendo Eduardo Zdrojewski, meu pastor, meu pai espiritual, pastor da primeira igreja de Curitiba por mais de 50 anos, o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, foi ao enterro. Deram a palavra a ele. E ele, na sua palavra, disse: lamento, porque perdi um grande amigo e conselheiro. Nas horas mais difíceis da minha vida, eu vinha procurar o conselho do reverendo Eduardo Zdrojewski. Vocês não acham que isto é uma honra, meus irmãos?
mas também é uma grande responsabilidade. E Samuel tinha esta função de aconselhador. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que na intimidade que Samuel tinha com Deus, Deus já, lá na tenra idade de Samuel, Deus procurou falar com Samuel. E nesta noite, Deus resolveu revelar-se a Samuel. E Deus bradou a ele, dizendo: Samuel, Samuel. E ele, como um menino obediente, correu na cama, no quarto onde estava o sacerdote Eli. E perguntou: Senhor, você me chamou? Eu estou aqui. Ele disse: não, eu não o chamei. Pode voltar-se a deitar. De repente, Samuel ouviu novamente: Samuel, Samuel. E queridos, Samuel levantou-se e foi novamente ao quarto do sacerdote. E o sacerdote novamente disse: eu não lhe chamei, pode voltar e dormir. Ele voltou a dormir e daqui a pouco ele ouviu novamente a voz. E ele levantou-se. E aí então caiu a ficha do sacerdote. E o sacerdote falou: Samuel, vai dormir novamente. Se você ouvir a voz, põe-se à disposição dele e diga a Deus: eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Meus irmãos, a Bíblia diz que naquele tempo, Deus já não se revelava mais aos homens, porque os homens haviam deixado de buscar a Deus. Nos nossos dias, queridos, existe tantas coisas para nos distanciar de Deus. Nos nossos dias, queridos, existem tantas coisas para nos distrair. Nos nossos dias, queridos, nós estamos trabalhando muito, muito, com menos resultados. Verdade ou não é, irmãos? Há 20 anos atrás, você trabalhava menos e alcançava mais resultados. Hoje nós trabalhamos excessivamente e alcançamos menos resultados. Por quê, meus amados irmãos? Os tempos mudaram. Mas, queridos, isso também tem um propósito. É nos manter cansados e distraídos. É nos manter ocupados com as coisas deste mundo e distraídos das coisas de Deus. Pergunto a você: você tem tido uma vida de intimidade com Deus? Não, não é aquela oração que a gente faz agradecendo pelo pão, pela noite que dormimos. É um tempo onde você gasta tempo aos pés do Senhor. Eu estava fazendo a minha devocional agora à tarde. Entre 4 horas, entre 3:30 e 5 horas. Eu estava apresentando a sua vida a Deus. E eu estava pedindo a Deus: abre, Senhor, os nossos olhos e ajuda-nos a ocuparmos mais o nosso tempo com o Senhor e a vivermos um tempo de qualidade na presença do Senhor. Aleluia! E de repente, meus irmãos, eu parei de falar para ter um tempo de adoração ao Senhor. Porque isto é algo que nós já quase não praticamos mais. Samuel, queridos, ele orava a Deus, mas Samuel, ele vivia na presença de Deus e ele gozava de intimidade com Deus. Muitas vezes Deus quer falar conosco e nós não entendemos o chamado de Deus, às vezes porque estamos distraídos, às vezes porque estamos cansados. Quero perguntar aos irmãos aqui:
Há alguém de vocês que já dobrou os joelhos para orar na sua casa, lá no sofá da sala, ou ao lado da sua cama, e você cochilou orando? Tem alguém? Oh, Jesus, abençoa eles. Arrumei uns parceiros, porque comigo não aconteceu uma vez, irmãos, e nem duas, foram várias e várias. Aconteceu um arrebatamento, mas não era um arrebatamento espiritual, era um arrebatamento do sono. Porque, irmãos, estamos cansados. A palavra de Deus, olha para mim, queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus quer renovar as nossas forças. Irmão, irmã, eu estou falando a você que o nosso Deus, Ele quer renovar as tuas forças. Ele quer ajudar você. Ele quer dar direção a você. Quantas vezes Deus quer falar conosco, irmãos, mas nós estamos muito cansados. Quantas vezes Deus quer falar conosco, mas nós estamos distraídos. Quantas vezes Deus quer falar conosco e nós não entendemos a voz de Deus, irmãos. E o Senhor nosso Deus, Ele chama por uma vez. O Senhor nosso Deus, Ele chama por duas vezes. O Senhor nosso Deus, Ele chama por três vezes. Sabe por quê? Porque Deus quer estar com você. Aleluia! É prazeroso para Deus estar conosco. É prazeroso para Deus quando nós estamos na presença dEle. E quando estamos na presença dEle, a palavra de Deus diz que ali Ele libera a bênção sobre as nossas vidas. Deus falou a Samuel o plano que ele tinha para a casa de Eli. Não era nada agradável o plano de Deus. O resultado do procedimento de Eli e da casa dele era muito ruim. E Deus estava trazendo correção à casa do sacerdote. Viu, irmãos? Deus é um Deus fiel e santo. E Deus quer que nós façamos a obra dele com zelo. E quando nós não somos zelosos pela obra de Deus, Deus vem ao nosso encontro para trazer correção a nós. Foi o que Deus fez ao sacerdote Eli. Mas por outro lado, aquele que estava diante de Deus em fidelidade e intimidade, Samuel, naquele dia ele recebeu de Deus um presente. Deus disse: Samuel, eu estou te levantando como sacerdote, como profeta, eu estou te levantando como conselheiro, e eu quero que você saiba, Samuel, que a minha bênção, ela te acompanhará, aleluia. E da casa de Samuel veio depois o rei Davi, e da casa e da família de Davi veio o Senhor, o Salvador das nossas almas, Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus veio para estar conosco e para permanecer conosco. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Diante de Deus, irmãos, quando a nossa vida está diante de Deus, quando nós estamos buscando a Deus, Deus muda a nossa sorte. Ouça isto, igreja. Deus é poderoso para mudar as circunstâncias, porque tudo pode mudar através da oração. Creia nisso. Minha irmã, não desanime. Deus é poderoso para mudar esta situação. Meu irmão, não desanime. Deus é poderoso para levantar você, especialmente você que já serviu a Deus com tanta alegria, com tanto entusiasmo, e hoje você anda assim, ó, vida, céus, sorte, tempo. Irmãos, garanto para vocês que daqui a pouco vocês vão ouvir pessoas reclamando da chuva.
Verdade, irmãos. Eu estava no supermercado ontem à tarde. Fui pegar ali alguma coisa para o lanche da tarde. E daqui a pouco tinha umas pessoas reclamando da chuva. Eu falei, Jeová, Jeová. Aí a pessoa se tocou. Eu falei, a gente precisa da chuva, né? Mas não precisa ser essa chuva continuada assim. Precisava ser uma chuva só na hora que eu quero. Que legal, né, irmãos? Irmãos, o que o ser humano está se tornando? Nós estamos querendo dar ordens para o nosso Deus. Fica em pé na presença de Deus. Olhem para mim. Diga comigo assim, Deus vai fazer. Você tem colocado diante de Deus a sua vida e esta situação? Creia que Deus vai fazer. O nosso Deus é o Deus das obras impossíveis.